Vamos lá abrir a Bíblia em Tiago capítulo 1. Eu quero ler um versículo só, irmãos, hoje, contrariar as expectativas. Tiago 1,19. Eu quero falar sobre a comunicação na família. Tiago capítulo 1, versículo 19. É muito rico Tiago capítulo 1, mas eu quero ler um versículo só, 1,19. Diz assim a palavra: sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Senhor, eu quero te louvar nessa noite mais uma vez, pelos louvores, pelas orações, e que essa doce voz que cantamos agora possa continuar falando com cada pessoa que me ouve. Que o Senhor possa mudar circunstâncias, pessoas, muda-nos. Só a tua palavra tem poder para isso. Só o Senhor tem o poder, através do teu Espírito Santo, de falar conosco e que haja mudança, que haja testemunho na nossa vida, nessa área que vamos ouvir. Eu quero te louvar e te bendizer, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, a comunicação é a chave para um relacionamento saudável. Dependendo da maneira como nos comunicamos, podemos dar vida ou matar um relacionamento. No século da comunicação virtual, estamos cada vez mais próximos das máquinas e mais distantes das pessoas. O verdadeiro crente, aquele que nasceu de novo, ele deve saber se controlar. É isso que nós vamos ver nessa noite, tanto verbalmente quanto emocionalmente. E para isso, eu quero expor Tiago 1,19 para vocês, lhe dando 3 coisas que nós, que somos casados ou solteiros, irmãos, o que nós vamos ouvir aqui a princípio é para a família, mas isso vale para mim e para você, casado ou solteiro. A primeira coisa que Tiago nos ensina é que devemos ser prontos para ouvir. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir. O termo pronto aqui é muito interessante. No grego é taxis, de onde vem a nossa palavra para táxi, rápido. O táxi é um carro de serviço. Ele deve estar sempre disponível. Seu objetivo é atender o cliente sempre. Se vamos usar um táxi, é porque temos pressa. Não podemos esperar. Assim ocorre também com a comunicação. Diz Tiago que devemos ter rapidez para ouvir. Olha que interessante. Zenão, um pensador antigo, ele dizia: temos 2 ouvidos e apenas uma boca. Assim podemos escutar mais e falar menos. Hoje estamos perdendo o interesse em ouvir. E o resultado disso é uma família em desarmonia e a sociedade fragmentada. Se nós estivéssemos prontos para ouvir com a mesma disposição que estamos para falar, certamente haveria menos ira e mais encontros abençoadores e saudáveis entre nós mesmos. As pessoas procuram os divãs dos psicanalistas porque elas sentem necessidade de falar. Não conseguimos armazenar no peito as pressões e as decepções sem abrir o nosso coração para alguém. Falar é uma necessidade básica, sim, e ouvir é uma responsabilidade vital para aqueles que desejam construir relacionamentos saudáveis e maduros. Temos que ouvir com os ouvidos, com os olhos e com o coração. Precisamos sim disponibilizar tempo e atenção para os outros. Hoje
Estamos substituindo relacionamentos por coisas. Muitos pais já não têm tempo mais para os filhos. E os filhos, por sua vez, parecem não ter com os pais o mesmo crédito que tem com os amigos, com o trabalho e com o celular. O diálogo está morrendo entre marido e mulher. Irmãos, isso é um fato tão real, que se você estudar atentamente o relato entre Isaac e Rebeca, de Gênesis 27:5, que a vida dele estava tão complicada, que Rebeca começou a ouvir Isaac por detrás da porta. Ela não se relacionava mais, ela não tinha mais tempo para ouvir. Isaac não tinha mais tempo para ouvir sua esposa. Eles não se comunicavam, eles não compartilhavam e nem confiavam mais um no outro. Irmãos, a comunicação é o oxigênio dos relacionamentos. Casamentos estão se acabando e o índice de divórcio está crescendo espantosamente, porque os cônjuges estão correndo atrás do urgente e deixando o que é importante para trás. Estão valorizando coisas e não relacionamentos. Estão substituindo pessoas por coisas. E diz Deus que eu e você, nós temos que estar prontos como um taxis para ouvir. O marido ouvia a mulher ouvia o marido, a mãe ouvia os filhos, o pai ouvia os filhos. E eu e você, como seres sociais, temos que deixar tempo para ouvir pessoas. Nós temos que estar prontos para ouvir. Segundo lugar, além de estar taxis para ouvir, pronto, rápido para ouvir, eu tenho que ser tardio para falar. Diz o 19: primeiro, todo homem seja pronto para ouvir, e segundo, ele seja tardio no falar. Precisamos estar atentos no que falamos, como falamos, quando falamos, com quem falamos e por que falamos. A palavra tardio no grego é bradis ou bradis. Essa palavra dá a ideia de uma pessoa que tem dificuldades intelectuais para compreender de início o que lhe foi dito. Ele necessita, portanto, de um tempo para reflexão. O que Tiago quer dizer é que devemos refletir primeiro e não falar de imediato. Eu preciso ouvir e ser bradis ou bradis para responder. Eu tenho que ser lento para falar. Lento. O que temos a dizer a outra pessoa é verdadeiro? É verdadeiro? É oportuno? Edifica? Transmite graça aos que ouvem? Geralmente falamos antes de pensar, de ouvir, de orar e de medir as próprias consequências daquilo que vamos falar. Irmãos, nós devemos ter cuidado, porque Provérbios 18:21 nos diz que a morte e a vida estão no poder da língua. As palavras podem sim dar vida ou matar. Há um provérbio inglês que diz: tu és senhor da palavra não dita. A palavra dita é teu senhor. Então notem, aquilo que eu não disse, eu sou senhor. Aquilo que eu ponho para fora é meu senhor. Por quê? Porque não volta mais.
não volta. Aquilo que eu digo para a Luciana, para os meus filhos, e aquilo que você diz para um, para outro, não volta mais. Então é melhor ser senhor da minha palavra, do que a palavra que sai da nossa boca ser o nosso Senhor. Irmãos, porque a palavra não volta. O texto inicial que li de Colossenses 4:6, Paulo diz que as nossas palavras precisam ser sempre temperadas com sal. Devemos ter a palavra certa, na hora certa. A palavra do cristão precisa ser sempre verdadeira, oportuna, edificante e agradável. Porque eu e você, o cristão, não pode ter uma palavra rude, ou ser rude na palavra. Sua palavra precisa ser sempre temperada com sal, ou seja, nem insípida e nem muito salgada. Precisa ser equilibrada. Equilíbrio. A expressão temperada, notem, foge de dois extremos. Ela não pode ser insossa e nem salgada. Porque sal demasiado é tão ruim quanto pouco, ou quanto muito sal. Agora, é exatamente por isso que Davi ora, no Salmo 141, no verso 3, ele diz: põe, ó Senhor, uma guarda na minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Agora escute, as palavras, elas sempre revelam o que está no seu coração. Então Davi pediu para que o Senhor colocasse uma vigia na porta dos lábios. Irmãos, o que está por trás do Salmo 141:3 é exatamente o coração. É por isso que Jesus disse em Mateus 12:34, a boca, ela sempre vai falar do que está cheio o coração. O coração de uma pessoa é um reservatório, é um armazém, é como um tesouro, bom ou mau. A conversa de um homem revela o estado do seu coração. Nossas palavras desvendam as profundezas da alma. Se o que está no coração é bom, o excedente que vaza será bom. Agora, se o conteúdo do seu interior é ruim, o que vaza pela boca também será ruim. Sócrates, o mesmo Sócrates lá, não o jogador do Corinthians, o pensador, o filósofo Sócrates, ele disse o seguinte, que precisamos passar nossas palavras por 3 peneiras. A primeira, é verdade. Segundo, é com a pessoa certa. Terceiro, é oportuno. Então se cale. Eu vou repetir. Ele disse: é verdade. Então se cale. É com a pessoa certa aquilo que você vai falar? Se não, se cale também. E terceiro, é oportuno, é necessário que você fale aquilo que você está pensando em falar? Se não for, se cale. Marido, se cale. Esposa santa, se cale. Primeiro, eu preciso estar taxis, pronto a ouvir, rápido para ouvir. Segundo, eu preciso ser tardio no falar. Eu preciso ser radiz. Eu preciso demorar para falar. Refletir antes de responder. E terceiro, diz o versículo 19: e tardio para se irar. Irmãos, isso aqui é tão maravilhoso, é tão profundo, porque nós estamos tendo uma lição. Deus ser um pai melhor, um filho melhor, um patrão melhor, um empregado melhor, uma esposa melhor, um marido melhor,
tudo melhor. Tudo. Todas as coisas que nos cercam, Tiago usa 3 verbos: ouvir, seja taxis, tardio, radiz, demorado para falar, e agora ele usa tardio para se irar. Novamente, a palavra tardio aqui é radiz, é o mesmo verbo grego do versículo anterior, do verbo anterior para tardio para falar. Agora ele diz: seja tardio também para se irar. O que Tiago está dizendo é que a ira deve ser tratada com reflexos lentos, muito lentos. Quando você for confrontado por alguém ou por alguma situação, diz a palavra, diz Deus, que você precisa ser radiz, você precisa ter reflexos lentos antes de se irar. A maior demonstração de força está no autodomínio e não no domínio sobre os outros. A maior demonstração de domínio próprio é o autocontrole e não o controle sobre o seu cônjuge ou sobre os seus filhos. Salomão diz em Provérbios 16:32 que melhor é o longânimo do que o valente. Olha só, melhor é o longânimo do que o valente. E o que domina o seu espírito do que aquele que toma uma cidade. Irmãos, olha isso. Melhor é o longânimo do que o valente. Quantos valentes me veem nessa noite? Depois ele diz: o que domina-se, o que domina o seu espírito, do que aquele que conquista Londrina. Rapaz, que coisa louca, hein, irmãos? Olha como Deus vê as coisas. Por quê? Porque em geral a ira humana é desgovernada, destrutiva e pecaminosa. É obra da carne e não opera a justiça de Deus. Há 2 perigos com respeito à ira, e por favor me ouça. O primeiro perigo é a explosão da ira, ou seja, é o temperamento indisciplinado. E o segundo perigo é chamado implosão da ira, ou seja, é o temperamento encavernado. Uns atacam e quebram tudo à sua volta quando estão irados. Outros guardam a ira e levam-na para o seu interior. Mas essa fera enjaulada, ela destrói tudo por dentro. Ela destrói a saúde, a paz e a comunicação com o próximo. Irmãos, a lição e o desafio para nós é que precisamos aprender a lidar com os nossos sentimentos. Isso é bíblico. Um indivíduo temperamental, ele provoca grandes transtornos na família, no trabalho, na igreja e na sociedade. Muitas pessoas tentam encobrir seus pecados dizendo que são sinceras. Eu sou muito sincera, pastor. Eu não levo desaforo para casa. E só depois de explodirem tudo à sua volta, as coisas normalizam. O problema é que na explosão da ira, há estilhaços que espalham-se para todos os lados. E esses estilhaços machucam pessoas na sua revolta, na sua ira. Alguém que não tem domínio próprio fere e machuca quem está ao seu redor. Machuca muito. Há muita esposa machucada, há muito filho machucado, há muito marido machucado, porque jogamos para fora, irmãos, aquilo que está cheio.
Nós explodimos com qualquer coisa. Eu falava com uma família essa semana, indo visitá-los. Aliás, eu tenho visitado mais agora do que antes da pandemia. Mais agora. Eu dizia para eles que algumas pessoas, há um ditado que diz assim: nossa, aquela pessoa é de pavio curto. Irmãos, há pessoas que nem pavio tem. O pavio não existe mais. Por outro lado, o congelamento da ira é um mal terrível. Você pôr para fora é um mal, porque isso explode e machuca os que estão ao seu redor. Agora, o congelamento da ira é outro mal terrível. Por quê? Porque há muitos que ficam como um vulcão em efervescência. Eles estão em aparente calma, mas as larvas incandescentes lhes queimam por dentro. Irmãos, há pessoas que são um vulcão por dentro, de ódio, de rancor e de mágoa, porque elas não conseguem retroceder e pôr para fora. Elas guardam, e elas guardam, e elas vão ficando envelhecidas. Os homens vão ficando envelhecidos, pessoas novas, de muita mágoa e com rancor. Há uns 2 anos atrás, eu ministrava em Piracicaba, uma cidade a 100 quilômetros de Campinas. E eu ministrava sobre perdão, e uma mulher não parava de chorar o culto inteiro. E quando acabou, eu fiz o apelo no final. Ela veio rastejando pelo meio do corredor, literalmente. Ela veio de joelhos pelo meio do corredor. Nós oramos, algumas pessoas vieram. E depois que eu terminei o apelo e terminou o culto, ela me procurou. E disse assim para mim: pastor, eu estou com um sério problema. Eu disse: por quê, minha irmã? Meu pai me fez muito mal a vida toda. E eu tinha uma ira tão grande do meu pai. Meu pai me fez muito mal. E em vez de eu jogar para fora, eu congelei a ira. Eu guardei a ira. E aquilo foi me matando, aquilo foi me corroendo. E eu estou com um problema tão grande, pastor, porque o meu pai morreu e eu não tive tempo de pedir perdão ao meu pai. E essa mágoa me consome. Isso me mata aos poucos, isso me corrói. E aí, irmãos, para minha tristeza, eu olhei para aquela moça e eu olhei para sua face. Aquela mulher aparentava, no mínimo, 60 anos de idade. E ela se abriu para mim e disse a sua idade para mim. Ela falou assim para mim: pastor, quantos anos você acha que eu tenho? Eu falei: irmã, que pergunta difícil. E eu me recusei a responder a pergunta, porque, irmãos, eu sabia que tinha mágoa por trás. E pessoa amargurada, ela envelhece. É um câncer que corrói de dentro para fora. E eu me recusei a responder. Ela disse assim para mim: pastor, alguns dias atrás eu ouvi de uma pessoa que eu tenho 65 anos de idade. Irmãos, a mulher tinha 40. Ela estava morta. A mágoa consumiu, pouco a pouco. A mágoa mata você, pouco a pouco. Ela nos destrói. Ela destrói filhos, ela destrói marido, ela destrói mulher. Talvez você que me acompanha em casa nessa noite está com muita mágoa. O que escorre do canto da sua boca é um líquido verde. Isso se chama mágoa. A esposa amargurada, marido magoado, a filhos amargurados com tudo. Tudo. Hebreus 12:15, o autor de Hebreus diz assim: atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. A mágoa produz grandes transtornos. Onde ela prevalece, reina a doença, e Satanás acaba levando vantagem sobre você. Muita vantagem, muito.
Porque a mágoa perturba quem a nutre e contamina pessoas ao seu redor. Eu não sei se você já teve oportunidade de conversar com alguém amargo, mas irmãos, é impossível. Porque de 10 palavras que a pessoa põe para fora, 8 é de dor, 8 é de mágoa. Aí nós que temos o Espírito Santo e temos discernimento daquilo que está acontecendo, você fala: meu Deus, quanta mágoa, quanta dor, quanto luto. Uma pessoa irada por dentro, amargurada, ela é perturbada, ela não tem paz, ela está em conflito consigo mesma. Há um breu em sua alma, há um tufão em sua mente, há uma tempestade em seu coração. Essa pessoa, além de viver perturbada pelo vendaval do seu próprio coração, contamina as pessoas à sua volta. Ela destila veneno, ela espalha o seu mau humor, e o que brota de dentro dela é ira, é revolta, é dor, é mágoa, por situações que aconteceram há 10, há 20, há 30 anos atrás. E a palavra nos diz: seja bradis, para se irar. Em nome de Jesus, você que me ouve, seja lento para se irar com seus filhos, com sua esposa, com seu esposo. Respire e seja bradis, seja lento antes de você jogar nos outros o que você tem dentro. Diz a palavra de Deus, diz a Escritura: seja pronto a ouvir, seja Tarsis, seja rápido para ouvir, seja bradis para falar, seja lento, como uma pessoa que tem dificuldades intelectuais para compreender logo de início e necessita de um tempo para reflexão. Pense, em nome de Jesus, pense antes de falar, antes de machucar. Em nome de Jesus, pense. E terceiro, seja tardio para se irar, seja bradis, seja lento, com reflexos lentos para se irar. Diz o Senhor, diz Deus. Essa palavra é oportuna, uma palavra importante, onde nós temos ouvido relatos de tragédias nesse tempo de pandemia. Os nervos estão à flor da pele das pessoas dos quais já tinham problemas antes. Essa pandemia expôs aquilo que havia de mal em você e em mim. Ela só expôs, ela só tirou aquela capa preta que estava em cima desse problema. E com pessoas à sua volta mais vezes e mais tempo, o sol expôs aquilo que havia de mal. Mas a boa notícia nessa noite é que nós podemos e devemos viver essas 3 verdades que ouvimos nessa noite. Irmãos, é possível. Eu preciso ser Tarsis para ouvir, bradis para falar e bradis para se irar, diz Deus.